Eu te saúdo com a paz do Senhor. O que é antropocentrismo? Você sabe? Já ouviu falar? Esta é a lição número 3 da classe de juvenis. Humanismo. A criatura colocada acima do Criador. O que é humanismo? E qual é o malefício que ele traz para nós? Como combater o humanismo? Fique aqui comigo que você saberá essas respostas e entre outras. Também eu te darei algumas referências bíblicas também e também te darei as respostas da hora da revisão. Para esta aula, os louvores sugeridos 124, 407 e 526. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é o de geração em geração. Daniel capítulo 4, versículo 34. Quem é o Senhor? Quem é Deus? Qual é o tamanho de Deus? Em Gênesis 1, do versículo 1 ao 31, nos fala sobre a criação, né? Nos mostra um Deus criador. Já no Salmo 152, nos fala sobre a excelência da grandeza de Deus. Provérbios 2 e 6 nos confirma que a sabedoria e o conhecimento vêm de Deus. Salmos 53, 1, somente os tolos desprezam a Deus. 2 Timóteo 3, 1, nos fala sobre tempos difíceis, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Jó capítulo 14, versículo 1 e 2, nos fala sobre a fragilidade do homem, né? O que é humanismo? A principal característica desse movimento é o antropocentrismo, que se destaca o homem como o centro do conhecimento e a sua valorização como a medida de todas as coisas. Portanto, o que é o antropocentrismo? É quando o homem está no meio. Quando o homem é o mais importante da criação, não melhor, de todas as coisas. Não é da criação, é de todas as coisas. Quando o homem é o mais importante, em tudo é o homem. Não existe Deus no negócio. O Criador é esquecido. No antropocentrismo, não existe Deus. Existe somente o homem. E infelizmente, isso aqui precisa ser dito. Muitas vezes, esse antropocentrismo tem entrado nas igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Quantas vezes vemos pessoas exaltando o pastor, por exemplo, a figura do pastor, de líderes, né, ou entre outras pessoas, mas geralmente ali o pastor líder, e principalmente a figura do pastor, coloca o pastor no centro de todas as coisas. Eu vou fazer porque o pastor mandou, eu vou falar porque o pastor mandou eu falar, eu vou para tal lugar porque o pastor mandou eu ir, eu vou fazer isso ou aquilo porque o pastor mandou. No dia do aniversário do pastor eu vou dar um presente para ele porque ele mandou eu dar, eu preciso dar um presente para ele. Então tudo é a figura do pastor. Inclusive, infelizmente, quero crer que não seja o caso da sua igreja, mas hoje o culto mais importante da igreja não é a ceia do Senhor, é o aniversário do pastor. Como isso é possível? Isso é o antropocentrismo, é o humanismo, ou seja, o homem no lugar, quando sendo colocado no lugar do Criador. Então, ao invés de a igreja, no sentido geral, ir para o templo, para a ceia do Senhor, para ser celebrada a ceia, para participar da ceia do Senhor e glorificar o nome do Senhor na ceia do Senhor, não vão. E por qualquer motivo, eles não vão à ceia. Mas no aniversário do pastor, estão todos presentes. Todos querem se apresentar para o pastor. Todos querem fazer coreografia para o pastor. Todos querem cantar para o pastor. Todos querem aplaudir o pastor. Tudo é a figura do pastor. Por quê? É o antropocentrismo. Ou seja, é o homem no lugar do Criador. As pessoas vão para a igreja, muitas vezes, para quê? Para se apresentar para o pastor. Isso é triste. Por quê? Porque nós devemos, mais do que nunca, né? Sempre foi, mas agora muito mais do que nunca, reconhecer que foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário por nós. O pastor, ele é apenas um cargo eclesiástico. O pastor é um homem como eu e você. O pastor, ele é uma pessoa que tem autoridade da parte do Senhor, mas ele não é o maior de todos. O pastor, ele é apenas uma pessoa que cuida das ovelhas do Senhor, mas ele tem responsabilidades e assim como eu e você também é sujeito a falhas. Vemos, por exemplo, quantas vezes você não viu pastores que caíram, né? Pastores que se deixaram levar por infinitas coisas. Então, muitas vezes, nós precisamos compreender de fato e viver principalmente que nós devemos honra e glória ao Senhor e não ao pastor. Veja que no mundo secular as pessoas colocam artistas, jogadores de futebol, políticos, entre outras celebridades, como pessoas no centro. Ou seja, não existe Deus.
Não é o que Deus disse, não é o que a Bíblia diz, é o que o jogador fala, é o que aquele artista fala, é a visão daquele político que importa. Então, infelizmente, isso tem acontecido no mundo inteiro e, infelizmente, isso também tem entrado na igreja do Senhor Jesus, e isso nós devemos combater esse negócio, porque certamente o pastor é um presente de Deus para a igreja. Entretanto, nós devemos compreender que o pastor também ele é sujeito a falhas, e numa falha ele também precisa ser corrigido. Ele precisa ser amado, mas também precisa ser corrigido. O pastor é uma pessoa salva como eu e você. Então é importante, sim, que toda igreja tenha o seu pastor. O pastor é uma figura importante, né? Ele é um líder importante, mas ele não é o centro da igreja. O centro da igreja, a cabeça da igreja é Cristo Jesus. Como surgiu o humanismo? Tal ideologia apregoa a falta de valores e verdades absolutas, relativismo, cultuando as criaturas. Como? Retirando a crença de que Deus deveria ser o centro do universo. Aqui já tem um ponto de como surgiu o humanismo e quais as suas características. Uma delas é retirar a crença, ou seja, as pessoas devem não crer mais, não ter mais a fé que Deus é o centro do universo. Ora, se Deus não é o centro do universo, quem é que mantém o universo no lugar? Quem é que criou o universo? Não tem como dar essa ideia de expansão, né, para o universo, que o mundo foi criado de uma grande explosão. Os cientistas geralmente não falam explosão, os cientistas geralmente falam uma expansão, ou seja, o mundo continua se expandindo, ele continua crescendo. Isso não tem nenhuma base, porque quando você para observar a criação, você, por exemplo, veja quão perfeito você é. Todas as células, o seu DNA, todas as coisas no seu devido lugar, né, os seus fios de cabelo, tudo é extremamente perfeito. Você acha mesmo que você é uma obra da expansão do universo? De uma grande explosão? Ou você é feitura do Senhor? Né, como a Bíblia diz, né? Façamos do homem segundo a nossa imagem para a nossa semelhança. Então, sim, Deus é de fato o centro do universo. É o Senhor, né? Inclusive ele põe os seus pés na terra, né? Eu falei lá sobre a questão de qual o tamanho de Deus, né? Só para a gente ter uma ideia, Deus está sentado no seu trono lá no céu e põe os seus pés na terra, né? Está lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. Então veja que tamanho é o tamanho do nosso Senhor. Então veja que é um Deus grande e sim, ele mantém todo o universo em suas mãos, na sua potente mão. Imagina a lua, né? A lua não cai, nem o sol, nem as estrelas não caem, estão lá no firmamento, estão lá seguras. Por quê? Porque a palavra do Senhor mantém eles lá. Então veja que há uma luta, uma briga, né? Para que as pessoas deixem de crer que Deus não foi Deus quem criou o universo, que Deus não é o centro do universo, entre tantas outras coisas, né? Criticando os ensinamentos baseados nas Escrituras. Isso aqui é uma outra questão. Até porque esse ensinamento baseado nas Escrituras, o que a Escritura nos ensina? Que Deus é o Criador. Como uma das coisas que eles fazem é retirar a crença em que Deus deveria ser o centro do universo, então é claro que eles também vão criticar ensinamentos baseados nas Escrituras. Eles falam de todas as coisas das Escrituras, né, da Bíblia. Por quê? Porque eles sabem, no fundo, que a Bíblia contém a verdade. É a palavra de Deus. Tudo que foi formado está lá na palavra. Então as pessoas começam o humanismo, né, tem essa ideia, né, de tirar os ensinamentos, né, criticar os ensinamentos da Bíblia. Por exemplo, quando você chega num lugar e você fala que é cristão e você crê na Bíblia, as pessoas fazem o quê? Chacotam de você, fazem piadas de você, porque debocham da sua fé, debocham, olha lá ele, olha lá ela, né? Acredita na Bíblia, naquele livro preto, naquele livro que foi escrito por homens, né? E tantas outras coisas. Agora você vê que isso é uma das questões mais sem sentido, né? De uma hipocrisia enorme. Vou te dar um exemplo bem prático. As pessoas dizem que não acreditam na Bíblia porque foi escrita por homens. É verdade, com exceção dos 10 mandamentos, né, que foram escritos por Deus diretamente. Mas, de fato, a Bíblia foi escrita por homens, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, ok, a Bíblia, de fato, é escrita por homens. E por isso eles não acreditam na Bíblia. Entretanto, quando eles passam
têm uma enfermidade e vão ao hospital, o que eles fazem? Eles vão ver lá a receita que o médico mandou, porque o médico estudou para isso, e eles aceitam aquele tratamento. Ora, se a Bíblia foi escrita por homens e eles não acreditam porque foi escrita por homens, por que eles acreditam na medicina que também foi escrita por homens? Viu como não faz sentido? Não, o argumento não bate, né? De uma hipocrisia. Então eles fazem de tudo para criticar, qualquer coisa vira argumento para falar contra a Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia relata alguma situação de morte, por exemplo, que Deus mandou matar um povo, ou que, por exemplo, Davi matou Golias, né? Porque isso, como é que pode ser um Deus de amor se mandou matar? Agora, eles questionam a Deus, mas não questionam o diabo, né? O diabo está aí matando, destruindo as pessoas, deturpando a palavra, deturpando os valores, deturpando de fato as pessoas, né, de uma humilhação fora do comum, fazendo pessoas cometerem atrocidades, crimes execráveis, mas não criticam o diabo, não questionam o diabo, questionam a Deus. Onde é que está Deus quando acontece tal fato? Ora, Deus está no mesmo lugar de sempre. Desde a criação, desde a eternidade, ele continua no mesmo lugar, ele continua nos céus de glória. Mas o que acontece é o nosso distanciamento de Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ora, se eu não estou chegando próximo de Deus, é claro que Deus não vai chegar próximo a mim. Por quê? Porque o que ele tinha que fazer e nem precisava fazer, ele fez por seu infinito amor, ele já fez, que foi dar a Jesus na cruz do Calvário. Então veja que há aqui uma questão sobre falar mal das Escrituras. Aí eles começam a falar: olha, eles acreditam que Jesus morreu na cruz, que Jesus na verdade nem existe, isso é uma ficção ou coisa do tipo. E passando a validar mais outras formas de conhecimento, como por exemplo a ciência. É importante nós notarmos que a ciência, ela é plausível, ela é coerente, a ciência ela é benéfica, a ciência é boa. Temos muitas coisas hoje por causa da ciência. Entretanto, uma das coisas que eles atribuem é sobre a questão da ciência. É porque a ciência é que é ciência. Mas, na verdade, a ciência vai sempre falar exatamente o que a Bíblia diz. Então, veja que, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque é um exemplo muito prático que acontece muito no mundo hoje, né? Principalmente aqui no Brasil, sobre a questão da homossexualidade. Então, eles falam muito contra a Bíblia, porque não tem esse negócio, né, de macho e fêmea, porque não existe isso, porque isso não tem nada a ver com ciência, e começam a falar mal da palavra, porque nós falamos que Deus criou Adão e Eva, e eles formaram ali, tiveram filhos, e veio até nós. E eles falam que não, porque isso não tem base, porque não é porque Adão e Eva foram feitos um casal que um homem não pode namorar com outro homem, e uma mulher não pode namorar com outra mulher. Porque existem vários gêneros. Vários gêneros? As pessoas dizem que existem vários gêneros. O que a Bíblia diz então? A Bíblia diz que existem quantos gêneros? Macho e fêmea, portanto, 2. E a ciência? Quantos gêneros a ciência diz que existem? A ciência diz que existem 2, macho e fêmea. Então, a ciência está de acordo com a palavra. A palavra também está de acordo com a ciência. Claro que é a ciência que está sempre de acordo com a palavra. Então, eles não falam isso. Assim, eles não falam. Então, eles nunca vão associar que a Bíblia, de fato, ela fala a verdade e ela anda sempre de acordo também com a ciência. Na verdade, a ciência é que anda de acordo com a Bíblia. Entretanto, é claro que existem casos específicos que a Bíblia ela é superior à ciência. Ainda que a ciência fala uma coisa, a Bíblia também fala, mas Deus também pode quebrar algumas questões da ciência. Por exemplo, o mundo, Deus está no universo, é Deus que tem o universo, não é assim? O universo está sempre em rotatividade, vamos assim dizer, né? Está sempre girando, não é assim? Mas a Bíblia não diz que Josué, quando orou, o sol parou? Mas a ciência recentemente provou que, de fato, isso aconteceu. Veja que a ciência fala que o mundo, né, o universo está sempre girando, e de fato está, né, a Terra gira, tudo gira, mas, na verdade, nem é tudo que gira, né? Acho que o Sol fica no mesmo lugar. Eu não sou muito bom nessa questão da astronomia, né? Eu não sou astrônomo, né? Então me dá um desconto. Aí veja que aqui há uma questão de que se o mundo parou, então a ciência está errada? Não, a ciência está certa. A Bíblia também está certa. Houve uma exceção, ou seja, Deus fez com que o universo
parasse. Na verdade, a Bíblia diz que o Sol parou, né? Que o Sol parou. Mas ele sempre tem essa questão de fazer com que outras formas de conhecimento, por exemplo, a filosofia também, são mais importantes do que a Bíblia, a ciência é mais importante do que a Bíblia, outras formas de conhecimento são mais importantes do que a Bíblia, e a Bíblia não tem nenhuma fonte de conhecimento. A ideia do humanismo é essa daí. O engano. O que leva o ser humano a crer que o humanismo é benéfico? Certamente o sentimento de arrogância e autossuficiência que vem do inimigo. O humanismo, de forma nenhuma, ele é bom. Por quê? Porque fala da soberba. Quando o homem, né, tem aquela ideia do homem, né, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Se eu não estou aqui, a coisa não acontece. Quem manda aqui sou eu. É sempre questão do homem. O homem é o mais importante. Então veja que é um grande engano achar que o humanismo ele é benéfico. Por quê? Porque primeiro tem o sentimento de arrogância. O humanismo, né, a pessoa, né, que tem o homem no centro, né? Eu vou te dar um exemplo prático. Digamos que eu tenho essa questão do humanismo. Então eu acho que para mim o mais importante sou eu, não existe Deus. Eu sou eu o mais importante, não interessa o que está à minha volta. Então isso é o que? Isso é arrogância. Já viu pessoas que andam com o nariz empinado, até inclusive até na igreja, infelizmente acontece, né? Não vamos aqui tampar o sol com a peneira, vamos falar a verdade, né? Infelizmente acontece. Então isso é o que? Isso é uma questão de arrogância. E Deus odeia a arrogância. Deus gosta de um coração humilde e não arrogante. Lembra lá do publicano, né, que chegou, subiu lá e começou a falar ao Senhor: olha, Senhor, eu dou o meu dízimo, eu não sou igual a isso daí. E todo cheio de arrogância, né? E o outro humilde, né? Chegou: Senhor, tem misericórdia de mim. E os dois desceram. Quem foi que foi justificado? Aquele que falou com o coração humilde. Agora, aquele que falou com o coração arrogante, o que ele ganhou? Absolutamente nada. Ele foi uma pessoa soberba. E Deus, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, né? E resiste ao soberbo. Né? O soberbo não tem parte com Deus. Quando um soberbo vai orar ao Senhor com toda a sua soberba, Deus não vai ouvir, Deus vai resistir àquela oração. Deus não tem prazer naquela oração. Por quê? Porque tem um coração soberbo. E a autossuficiência, que vem do inimigo. Ou seja, a autossuficiência é quando a pessoa acha que ele não depende de absolutamente ninguém. A autossuficiência é suficiente, né? Uma pessoa auto quer dizer a si mesmo, né? Então é uma autossuficiência de si mesmo. Então, ou seja, eu não dependo de A, eu não dependo de B, eu não dependo de Deus, eu não dependo do Espírito Santo, eu não dependo de Cristo, eu só dependo de mim. Isso aqui é a questão da autossuficiência. É quando uma pessoa acha que ela sozinha, ela consegue resolver absolutamente todas as coisas que vem para ela fazer. Ela não depende de absolutamente ninguém, o que não tem nenhuma base, nem humana, nem bíblica. Porque é claro que nós sempre dependemos de pessoas, né? Sempre dependemos, sempre. Quando vamos fazer uma coisa ou outra, estamos sempre dependendo de alguém. Até essa pessoa que é soberba, que pode ser milionária, bilionária, ela está sempre precisando de alguém, de uma forma ou de outra. E claro, depende de Deus. Ainda que ela não reconheça que dependa de Deus, mas sim, ela depende de Deus. João 15,5 nos diz que sem mim nada podereis fazer. Foi Jesus quem disse. As consequências do humanismo. O que os humanistas rejeitam? Dessa forma, eles passaram a se importar mais com assuntos que não têm origem em Deus, rejeitando-o como soberano sobre tudo e todos. Então, uma das questões que eles fazem, os humanistas fazem, é o quê? É falar de assuntos que não falam do Senhor. Falam de todos os assuntos possíveis, de todos, absolutamente. Mas de Deus eles não falam. Por quê? Porque eles não reconhecem, né? Eles rejeitam a Deus como soberano. Ou seja, Deus não é soberano. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é meu dinheiro. Muitas pessoas até dizem, né? Meu Deus é meu dinheiro no bolso. Então veja aqui que as pessoas rejeitam de toda forma a questão de Deus como soberano. Teocentrismo e a crença de que Deus é o centro de todo o universo e de toda a vida humana. Isso aqui é diferente do antropocentrismo. O antropocentrismo fala sobre a questão do homem no centro. O homem é o mais importante. No teocentrismo, é Deus que está no centro. Então veja que o antropocentrismo ia o homem colocado no centro do universo e da vida humana. Então foi o que eu acabei de dizer. Não? Então veja que eles têm essa questão de rejeitar. O que eles rejeitam? Eles rejeitam, né, o humanismo, rejeitam a Deus como um ser
soberano sobre todas as coisas e sobre todos, o que é inviável, né? Nosso Deus, ele é de fato soberano. Inclusive tem até um hino bonito, né? Nosso Deus é soberano. Eu não vou começar a cantar não, porque eu estou cantando só o sangue de Cristo. Sentimentos destrutivos. O humanismo traz muitas consequências prejudiciais ao ser humano e à sociedade, pois provoca sentimentos destrutivos. O primeiro deles é o orgulho. O orgulho é algo triste, é terrível. Por quê? Porque o humanismo o orgulho entra muito nessa questão de arrogância, entra muito na questão de que quem sabe sou eu. Né? Não, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, entre uma coisa e outra, não ajuda, não aceita a ajuda de alguém para quando vai fazer alguma coisa, eu vou resolver isso sozinho, eu não quero a ajuda de ninguém. É uma pessoa que é extremamente orgulhosa, acha que ele sozinho vai fazer, ele vai dar conta, ou ela, né, vai dar conta. Então isso é uma questão muito ruim que nos traz consequências prejudiciais ao ser humano. E também até a própria sociedade. Já pensou toda a sociedade é orgulhosa? Ninguém quer depender de ninguém? Como é que vai trabalhar? Como é que vai se sustentar? Como é que vai ter trabalho? Como que as coisas vão evoluir? Como haverá novas tecnologias? Né? Se cada um acha que não precisa de ajuda de ninguém. Né? Então o orgulho nos impede de reconhecer que foi Deus quem nos ofereceu. Ele nos oferece todas as coisas, né? A desobediência, que também é uma outra questão também sobre os sentimentos destrutivos causados pelo humanismo. O Senhor usou vários profetas para alertar o seu povo a fim de que se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para ele. Caso contrário, seria levado cativo. Mas a rebeldia dos israelitas fez com que não dessem atenção à voz dos profetas. A desobediência, a rebeldia, né, é algo terrível. Quando uma pessoa é rebelde, principalmente ali na questão rebelde contra os pais, né? Rebelde contra Deus, veja que Deus enviava profetas, e não foi nenhuma e nem duas vezes. Deus sempre enviava profetas ao seu povo para falar para o seu povo se arrepender e se voltar para ele. Porque o Senhor ele é tardio em irar-se e grande em força. Também está lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. Então veja que aqui nos cabe a questão da obediência ao Senhor e aos seus profetas também. Quando há essa questão da desobediência, existe também uma certa resistência da parte do Senhor. Porque, ora, se uma pessoa é desobediente à palavra do Senhor, tira de Deus, vamos assim dizer, a responsabilidade de Deus abençoar. Por quê? Porque é uma pessoa desobediente. Até você, veja bem na verdade, até você, se tem, por exemplo, um irmãozinho mais novo ou uma irmãzinha mais nova e você pede para ela fazer alguma coisa e ela não faz, o que você fica? Você fica como? Você não fica feliz, não. Então, da mesma forma que você não fica feliz porque você pediu para uma pessoa fazer uma coisa boa, né, pediu lá para o seu irmão, a sua irmã fazer algo e ela não fez por rebeldia, o que acontece? Você não vai ficar triste? Então, Deus é da mesma forma. Deus odeia essa questão da rebeldia, da desobediência. E infelizmente, quantos de nós temos sido desobedientes ao Senhor? Falamos tanto do mundo lá fora, né, que o mundo vive uma vida de perdição, e de fato é verdade mesmo, o mundo jaz no maligno, né, 1 João 5,19, mas muitas vezes a desobediência está dentro da casa de Deus. O pecado está dentro da casa de Deus. Veja, por exemplo, o caso de Ofni e Finéias. Tinham relações íntimas com as mulheres dentro do tabernáculo. O tabernáculo que está dizendo para nós era como se fosse o nosso templo, né? Só que eles eram um templo móvel, né? Estavam num lugar hoje e no outro lugar amanhã. Eles levavam a tenda, né? É como se fosse uma barraca de camping, né? Para a gente entender, só que um pouquinho maior, né? Só para a gente entender. Então aquilo ali era o lugar que cultuavam ao Senhor. Então o que Ofni e Finéias teve? Teve relações íntimas com mulheres no tabernáculo. Então veja que nesse caso o pecado estava dentro do tabernáculo, dentro da igreja, né? Estou dizendo aqui para o nosso templo, né? Dentro do templo. Então veja que o que é isso? Isso é uma desobediência, há uma rebeldia. Então isso é uma questão triste quando acontece no mundo, mas é muito pior quando acontece dentro da igreja, dentro do templo. Pastores, ministros, né? Missionárias, irmãos de sua geração, jovens, adolescentes de modo geral. Então há uma questão
Quando acontece essa questão de pecado dentro da igreja, é muito pior, né? Muitas vezes o pastor usa dinheiro da igreja, dízimos e oferta para benefício próprio e até para questões assim mais delicadas, né? Que não cabe nem falar aqui. Então, o que acontece? Isso é uma rebeldia, uma desobediência, uma afronta a Deus dentro da casa de Deus. E, infelizmente, tem acontecido muito aqui na igreja no Brasil. E sempre quando eu falo da igreja no Brasil, estou sempre me referindo à Assembleia de Deus. O perigo do humanismo. Vou falar da nossa igreja, né? Porque é a igreja que nós pertencemos, não vamos falar das igrejas alheias, né? Vivemos tempos difíceis, em que cada vez mais pessoas se autodenominam ateias, não crendo em Deus, ou agnósticos, avaliando que não é possível afirmar com certeza de que Deus existe ou não. Bom, aqui no Brasil tem algumas pessoas, ateias são pessoas que geralmente você deve conhecer bem, como é o caso, por exemplo, do Dr. Drauzio Varela. Ele é ateu. Aquela atriz Camila Pitanga, ela é ateia. Tem, por exemplo, Morgan Freeman, aquele que fez o Deus Todo-Poderoso, né? Acho que o Todo-Poderoso. Ele também é ateu. Agora, olha que curioso, né? Puseram um homem ateu para fazer o papel de Deus. Olha que coisa, né? Então, ele também é ateu. Antônio Fagundes também é ateu. Só para te dar aqui um exemplo aqui de algumas pessoas que... Tem mais pessoas no Brasil, mas essas são as que eu lembro. Né? Mas existem mais pessoas, artistas principalmente, que são ateus. Eles têm esse direito? Tem. Eles são livres para não crer. Não é um direito, né? Mas veja o que a Bíblia falou lá no início, que eu falei para você, somente os tolos desprezam a Deus. Então essas pessoas são tidas como tolos. A pessoa que é ateu, né, a pessoa que é ateia, na verdade, ela é o quê? Ela é uma pessoa tola. Porque como é possível não crer num Deus todo-poderoso, né, num Deus supremo, num Deus de amor, num Deus soberano? Né? Infelizmente, elas não creem. Isso são pessoas ateias, né? Pessoas que não acreditam na existência de Deus. Já as pessoas as agnósticas são pessoas que diz que não é possível afirmar com certeza que Deus existe ou não. Ou seja, eles não têm necessariamente uma dúvida que Deus existe ou não. Eles põem uma incerteza. É possível que sim, é possível que não. Eles ficam ali em cima do muro. Essa aqui é uma outra estratégia do diabo. Por quê? Porque quando uma pessoa não determina que eu sou do Senhor, se ela não é do Senhor, ela é de quem? Exatamente isso. O diabo, ele não precisa de que uma pessoa aceite ele ou não. Rejeitando a Cristo, está aceitando o adversário. Então, quando a pessoa agnóstica, ela tem dúvida no seu coração se existe ou não Deus, ela já se faz filha do diabo, né? Filha das trevas. Porque para ter essa ideia de salvação, né, para nós termos a salvação, o que nós temos que fazer? Nós temos que crer em Cristo, né, pela fé, nos aproximar de Deus sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se alguém não crê em Deus, ou tem dúvida se Ele existe ou não, que Jesus existe ou não, olha, eu não tenho certeza. Eu não duvido, mas eu também não tenho certeza se Jesus existiu ou não. Eu não tenho certeza, eu não duvido que Deus exista, mas também eu não tenho certeza que Ele existe. Então tem sempre essa dúvida, nem sim, nem não. Fica no meio do caminho. Não é que a Bíblia diz que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não? Não é assim que a Bíblia fala? Então a mesma questão, quando uma pessoa não está em Cristo, ela não aceita Cristo como Salvador, ela não aceita ao Senhor, ela automaticamente ela não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Porque ela já é do adversário. E é isso que é a artimanha do adversário, é colocar dúvida nas pessoas. E muitas vezes ele tem feito isso dentro da igreja. Eu vou te dar um exemplo bem bíblico, assim, bem profundo, que é Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Veja que no capítulo 3, versículo 17, Deus disse assim: este é meu filho amado, falando de Jesus, né? Claro. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. No capítulo 4, o diabo já quis colocar dúvida no coração de Jesus. Olha só, se tu és filho de Deus, mas Jesus não falou, Deus não falou, acabou de falar que ele é filho? Mas olha o que o diabo fala. Se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daí, porque está escrito que os anjos darão ordem a seu respeito. Olha que situação. O diabo, depois que Deus fez uma afirmação de que Jesus é filho dele, é o filho amado de Deus, o diabo fez o quê? Quis colocar dúvida no coração de Cristo. Agora vamos pensar um pouco. Se o adversário tentou fazer isso com Cristo, tu acha mesmo que ele vai querer fazer isso com você? É claro que ele vai fazer.
Então, em todas as meias, na faculdade, na escola, no trabalho, né, em situações específicas de algumas pessoas da igreja, por exemplo, que não vigia nada, ele vai colocar também dúvidas no seu coração, vai usar uma pessoa para tentar colocar dúvida no seu coração. Olha, esse Jesus que você serve, ele é assim mesmo? Olha, olhando direitinho, é assim mesmo? Olha, você crê mesmo que ele existe? De verdade, se aconteceu isso aqui, se tem tantas crianças morrendo, por exemplo, de fome, cadê o seu Deus? Não é assim que eles questionam? Eles começam a questionar quando acontece uma coisa alarmante, uma tragédia, por exemplo, começam a colocar Deus como culpado. Mas as pessoas não se culpam. Olha, está acontecendo tantas coisas ruins porque eu não aceito a Cristo como Salvador, porque o adversário tem minado o coração do homem, da raça humana. Então, as culpas das tragédias não é de Deus. Deus falou em sua palavra que aconteceriam. Mas se nós fôssemos todos nós salvos na pessoa de Cristo, ainda que houvesse tantos desastres, tanto isso ou aquilo, os desastres naturais, não haveria maldade no coração das pessoas. Não haveriam coisas ruins acontecendo, né, de tantas coisas tristes que acontecem. Então, as pessoas questionam a Deus, né, onde está o seu Deus, mas não questionam o diabo. Né? Olha que situação. Para concluir, na lição deste domingo, aprendemos que o humanismo, erroneamente, tenta colocar o homem no mesmo patamar de Deus. Essa ideologia conduz o homem à soberba, a acreditar que ele tudo pode e se basta. Não, o homem não se basta. O homem sozinho, ele não tem poder de absolutamente nada. A Bíblia chega a dizer que a nossa ansiedade, por exemplo, não é capaz de colocar nem um fio de cabelo a mais e nem a menos na nossa cabeça. O homem é completamente dependente de Deus. O homem, ele é tão dependente de Deus, e é sempre bom lembrar, quando eu falo homem, estou falando de homem e da mulher. O homem, a raça humana, é tão dependente de Deus que nenhum de nós sabemos o dia que morreremos. Deus sabe. E se Deus quiser, e Ele vai querer uma hora, vai acontecer, né? Vai tirar o nosso fôlego de vida. E aí, quando Deus tira o nosso fôlego de vida, o que acontece? Tem uma passagem em Ezequias, falando de Ezequias, que é muito interessante, que quando Deus usa Isaías para falar para Ezequias que ele iria morrer, põe ordem na sua casa, porque você vai morrer. E esse pôr ordem na casa, não é que ele tinha que arrumar a casa dele, não. Quando a Bíblia fala ali, no livro falando de Isaías, para Ezequias, para botar ordem na casa, era para ele preparar as questões para o dia da morte dele, colocar as coisas que ele tinha que fazer, as atitudes que ele tinha que tomar, para colocar tudo nos seus devidos lugares. O que Ezequias fez? A Bíblia diz que ele virou-se para a parede, começou a orar ao Senhor, e o Senhor fez o quê? Acrescentou ele o quê? Exatamente isso, mais 15 dias, mais 15 anos de vida. Ou seja, foi Deus quem acrescentou. O homem sozinho, no caso de Ezequias, ele não tem poder de absolutamente nada. Nós não sabemos, não temos poder nem sobre o nosso corpo. Então nós somos completamente dependentes do Senhor, completamente. Então as pessoas muitas vezes têm situações que as pessoas falam e realmente não tem muita base essa questão disso ou daquilo, né? Na verdade, o humanismo, ele é maléfico, só traz maldade para a sociedade, para aquela pessoa que vive a questão do humanismo. E, na verdade, o nosso Deus, ele é soberano. Ele é o grandioso, és tu, né? Ele é o grande, é um amor grande, né? Lá em Isaías, capítulo 37, que fala a respeito de Ezequias, sobre a questão da morte de Ezequias. É interessante também, há uma questão muito curiosa aqui, que eu me lembrei, que Isaías 37 tem um versículo lá em Reis, que agora me fugiu, que é exatamente a mesma leitura, faz a mesma leitura. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui para você, só para a gente ter aqui uma parte interessante, curiosa até, né, da palavra. Então veja que o humanismo, ele nada vai acrescentar na pessoa. Nós, como filhos do Senhor, nós devemos fazer o quê? Exatamente isso, continuar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu não estou encontrando aqui a referência. Deve ser 2 Reis, capítulo 18. Deve ser isso, 2 Reis, capítulo 18, vamos ver se é esse negócio mesmo.
Estou procurando aqui porque eu sei que você não vai procurar mesmo, né? Segundo Reis, capítulo 18, vamos ver se é esse negócio. É que a leitura realmente ela é idêntica. Vamos ver como é que tá aqui. Não é esse não. Eu vou te dar umas referências aqui. Aí vamos ver se é esse, né? Ezequiel, segundo Reis, capítulo 23. De repente é esse. Pode ser, né? Não estou encontrando. Mas eu vou deixar aqui na descrição, já que eu não encontrei, né? Que você vai ver a leitura ela é idêntica a Isaías 37. Então que nós venhamos a cada dia mais estar buscando o Senhor, reconhecer, louvar o Senhor por sua grandiosidade, por seu grande amor, por tudo aquilo que Ele faz por nós, que o Senhor realmente Ele é grande, né? Ele é o autor de toda a criação. Hora da revisão, número 1. É um movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença e inspirado na civilização greco-romana, que valoriza um saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Número 2. A principal característica desse movimento é o antropocentrismo, que destaca o homem como o centro do conhecimento e sua valorização como a medida de todas as coisas. Número 3. Certamente o sentimento de arrogância e autossuficiência que vem do inimigo. Número 4. Porque os seres humanos são falhos, não sendo capazes de ser os responsáveis pela criação e desenvolvimento destes valores. Número 5. Os profetas. Então que nós venhamos a cada dia mais glorificar o nome do Senhor e não colocar a criatura maior do que o Criador. Nós sabemos que o Criador, ele é o maior de todas as coisas. Não há nada maior do que o nosso Deus. Então a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. Nós devemos adorar em toda a sua glória, né? Grandes e pequenos, jovens e velhos, todos nós, crianças, todos nós devemos louvor a Deus, porque Ele é, de fato, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, ainda que o humanismo fale contra, ainda que as pessoas mal intencionadas use erradamente a ciência para falar mal contra a Bíblia, porque, na verdade, algumas pessoas que usam a ciência de uma forma para falar mal da Bíblia, para ir contra a palavra, na verdade está usando a ciência de forma equivocada, porque a bem da verdade é a Bíblia, ela bem interpretada e a ciência bem ensinada, você verá que elas são iguais, elas andarão sempre de acordo. Uma outra questão que eu vou falar sobre a questão da ciência é que a ciência diz que todo ser humano no mundo inteiro veio do mesmo casal de pessoas, né? O mesmo casal deu origem a todas as pessoas do mundo. Não é exatamente isso que a Bíblia diz? Que Deus criou Adão e Eva e deles foi criado toda a raça humana? Então veja que por mais que as pessoas falem da ciência, que a ciência é contra a Bíblia, não, a ciência vai sempre estar em acordo com a palavra de Deus. Até a questão da Terra plana, né? As pessoas falam, de vez em quando aparece alguém falando que a ciência diz que a Terra é plana. É nada. A Bíblia diz, em Isaías, né, fala que a Terra ela é arredondada. E é exatamente isso que a ciência fala. Vemos, por exemplo, a NASA, por exemplo, de vez em quando manda imagens da Terra, né, do planeta, e vê que é completamente redonda. Na verdade, a Terra ela é achatada, né, um pouco achatada. Então, sempre a ciência vai andar de acordo com a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você me vê na próxima aula, se o Criador nos permitir. Tchau!